Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência em nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 344 e vamos seguir a partir de Amós capítulo 1, que diz o seguinte: Palavra que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Julgamento dos povos vizinhos de Israel. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque debulhou Gileade com um instrumento de ferro. Porei fogo na casa de Azael, que consumirá as fortalezas em Ben-Hadad. Derrubarei a tranca da porta de Damasco, destruirei os habitantes do vale de Aven, e aquele que segura o cetro em Bet-Eden. O povo de Arã irá para o exílio em Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza, que consumirá suas fortalezas. Destruirei os habitantes de Asdod, e aquele que segura o cetro em Ascalon. Erguerei a mão contra Ecrom, até que morra o último dos filisteus, diz o soberano Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, e não se lembrou da aliança entre irmãos. Porei fogo nos muros de Tiro, que consumirá as suas fortalezas. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão por ele, porque a sua ira dilacerou continuamente e manteve o seu furor para sempre. Porei fogo em Temã, que consumirá as fortalezas de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Porei fogo nos muros de Rabá, que consumirá as suas fortalezas, em meio a gritos de guerra no dia do combate, em meio a ventos violentos em um dia de tempestade. O seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Amós capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cinzas. Porei fogo em Moabe, que consumirá as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e ao toque da trombeta. Destruirei o seu governante e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus estatutos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porei fogo em Judá, que consumirá as fortalezas de Jerusalém. O julgamento de Israel. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prato justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho têm relações sexuais com a mesma moça, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar, com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus bebem vinho recebido como multa. Fui eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como cedro e fortes como carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para dar a vocês a terra dos amorreus. Também escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas, e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel? Declara o Senhor.
Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Agora então eu os amassarei como uma carroça amassa a terra, quando carregada de trigo. O ágil não escapará, o forte não reunirá as suas forças, e o guerreiro não salvará a sua vida. O arqueiro não manterá a sua posição, o que corre não se livrará, e o cavaleiro não salvará a própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Amós capítulo 3. Testemunhas convocadas para acusar Israel. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Dentre todas as famílias da terra, escolhi apenas vocês. Por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. Duas pessoas andarão juntas, se não estiverem de acordo? O leão ruge na floresta, se não apanhou presa alguma? O leão novo ruge na sua toca, se nada capturou? Cai o pássaro em uma armadilha no solo, que não foi armada? Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade, sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O soberano Senhor falou, quem não profetizará? Proclamem nos palácios de Asdod e nas fortalezas do Egito. Reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam nos seus palácios o fruto da violência e da destruição. Portanto, assim diz o soberano Senhor: um inimigo cercará o país, ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Assim diz o Senhor: como o pastor arranca da boca do leão duas pernas ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Ouçam isto e testemunhem contra a descendência de Jacó, declara o soberano Senhor, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. Os chifres do altar serão cortados e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno, assim como a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas, e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Apocalipse capítulo 2. Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: eis o que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. No entanto, são sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes.
Conheço onde você vive, onde está o trono de Satanás. Apesar disso, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, mesmo nos dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vocês, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, o qual ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, se não virei em breve até você e guerrearei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que a recebe. Salmo 129, versículos 1 ao 8. Cântico de peregrinação. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, que Israel repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram um arado nas minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo, ele desfez as cordas dos ímpios. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos. Que ao passar ninguém diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Provérbios capítulo 29, versículos 19 ao 20. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o tolo do que para ele. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada e fiquem com Deus.